Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que acompanham nosso canal no YouTube, Vivendo com Jesus, nossa página no Facebook, Vivendo com Jesus. Sejam bem-vindos a mais um encontro Aprendendo com o Espírito Emmanuel. Então, meus amigos e minhas amigas, o que o Emmanuel faz? Então ele pega um trecho do Evangelho e ele explica o que Jesus quis dizer naquele trecho. Por exemplo, hoje nós iremos aprender sobre o companheiro, né? Não duvide, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Então Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 33. Vamos aprofundar um pouco mais o que o Emmanuel quis nos dizer. Em qualquer parte, não pode um homem agir isoladamente. Trata-se da obra de Deus, que se aperfeiçoe em todos os lugares. Então vejam só, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel nos diz o seguinte: o homem sozinho não pode agir. Por isso que nós viemos para viver em sociedade. E aqui Emmanuel não está dizendo sobre socialismo, sobre comunismo, sobre nada, sobre capitalismo, sobre nada. Ele está apenas dizendo sobre uma ordem social, sobre um fato social em que nós, seres humanos, viemos para viver em comunidade e viemos para viver em sociedade. Faz parte da natureza humana, da natureza do ser humano, entende? O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. Então, Emmanuel, no segundo parágrafo, nos diz que o Pai, então Deus, ofereceu a cooperação como uma lei, tá? Então, a lei de se ajudar é uma lei de cooperação. Nós, na humanidade terrena, hoje no Brasil, estamos trabalhando num seguinte fato: a cooperação. Eu faço um determinado instrumento e você compra esse instrumento. É uma cooperação. A nossa lei de sociedade hoje, vivendo o mundo material, é uma espécie de cooperação. Ainda não é a cooperação perfeita, mas é a cooperação, tá? No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. Então, assim, o Emmanuel já nos traz um outro significado de cooperação, que é a cooperação de seres humanos sentimentalmente entre seres humanos. Pai, filho, amigo, companheiro. As relações boas que nós temos na vida. Então ele traz essas relações. Diferente do exemplo que eu dei, material. No fundo há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Então, como Jesus já nos afirmou no seu Evangelho, em que nós somos todos irmãos e irmãos em humanidade, Emmanuel nos traz também a informação, reexplicando o significado, para que a gente entenda que nós somos todos irmãos e irmãos também. Filhos de um só Pai, filhos de um só Deus. Tá? Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro de menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Então agora nós começamos a penetrar um ensinamento que Emmanuel quer nos dizer, que é do trecho evangélico. Não deveis tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Então isso foi Jesus que falou. Então nos traz assim, se você tem um desafeto em casa, se você tem um desafeto no trabalho, se você tem um desafeto, uma pessoa indesejável em qualquer ambiente, Emmanuel nos traz o ensinamento do Mestre de Nazaré. Tenha compaixão para com ele. E ensina sempre. Então você não precisa ter ódio pelo seu irmão. É isso que ele quer dizer. Se o teu irmão, se o teu companheiro de trabalho, se o teu cônjuge, se o teu filho, se alguém que você não deseja bem, ou pelo menos que aquela pessoa não te deseje bem, que ela é indesejável, você necessariamente não precisa desejar ela mal. Você necessariamente não deva fazer coisas maus para ela, porque a transformação que o Emmanuel está nos trazendo é nossa. Nós iremos fazer o bem para aquela pessoa.
e não pedir nada em troca. Entendem? Essa é a proposta de Jesus para conosco, para que a gente possa viver de uma forma mais pacífica e principalmente, meus amigos e minhas amigas, para que nós possamos transformar o nosso coração, fazendo o bem, refletindo o mal com o bem. É a transformação íntima que é a proposta que Jesus está nos trazendo. Desde sempre, em todos os evangelhos. E no de hoje é a mesma coisa. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Então, assim, Emmanuel nos traz o ensinamento para a gente santificar. Então, no encontro passado, a gente viu que nós precisamos frequentar um centro religioso em que aquele que está lá em cima, seja o pastor, seja o padre, seja o expositor espírita, seja aquela pessoa que vai falar do bem, ela fale do bem e ela pratique o bem. E aqui é nós, na sociedade, ouvindo aquilo que nós estamos aprendendo de bem e fazendo o bem. E aqui, nesse ensinamento de hoje, é fazendo o bem para aqueles que são indesejáveis para nós. Você já passou por um problema desse? Você está em um ambiente, de repente chega uma pessoa e aquele ambiente se transforma num ambiente ruim, porque você e os seus outros companheiros não desejam que aquela pessoa esteja ali, que a pessoa realmente transmite uma negatividade. Por mais que seja uma pessoa boa, trabalhadeira, honesta, ela transmite uma negatividade para com vocês. Então é nesse momento que nós também temos que ter caridade, temos que ter fraternidade, e se a gente não se sente bem, nós modificamos o nosso interior e nós expressemos o bem para que aquela pessoa. Porque sempre é luz, pensem comigo, é um ensinamento de Jesus. A luz sempre vai ser superior às trevas, à escuridão. Então um feixe de luz ilumina uma escuridão imensa. Então por isso que ele nos diz, faça o bem, porque o bem é a luz que vai sobrepor sobre a escuridão e vai clarear aquele ambiente. Bem como o bem que você vai fazer vai refletir o bem e vai isolar o mal. O mal fica preso diante de uma ação do bem. Se a tarefa apresenta obstáculo, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso acentua as sombras do coração. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade para atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensão e desentendimento? Usa a misericórdia de Jesus, já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Então, meus amigos e minhas amigas, para finalizar o nosso encontro de hoje, o que o Emmanuel nos traz? O Emmanuel nos fala justamente sobre a nossa transformação, que a partir do momento em que nós estivermos transformados para o bem, quando recebermos o mal, nós iremos refleti-lo com o bem. E essa é a proposta que ele nos traz hoje. Quando um companheiro, quando um amigo, quando uma pessoa que você considera inimiga atacar contra você, você se arma com o bem, para que você reflita nele aquilo que ele não desejaria que você refletisse, que é o bem. Se ele te xingou, você fica quieto. Se ele te bateu, você corre. Ou deixa que bata, porque o nosso sofrimento é físico, o nosso sofrimento não é moral. Aquele que bate, sofre. Sofre pelo ódio que ele carrega e sofre pela imoralidade que ele carrega no ser. Então é provável que há um vazio existencial que somente é preenchido pelo bem. E quando você bate, quando você é violento para com aquilo, isso quer dizer que você ainda tem um vazio existencial, que é preenchido pela maldade, que no fundo se continua vazio e perde o sentido de existir, e perde-se o sentido de existência. Por isso que as pessoas que são maldosas, para eles não é indiferente se ele vai matar ou se ele vai morrer.
Se ele vai fazer o bem, se ele vai fazer o mal, não muda, porque a vida não faz sentido. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita, com Emmanuel, com Jesus, que a vida faz sentido, porque a vida não termina agora. Agora nós estamos nos transformando, estamos aprendendo a viver na dificuldade para superar essa dificuldade, nos transformar e após o desencarne, que é o desprendimento do nosso espírito do corpo físico, nós iremos continuar a nossa vida em espírito, indo ao encontro dos nossos entes queridos e amados, retomando a nossa pátria espiritual, aquilo que nós estávamos fazendo